Se você cresceu nas décadas de 1970, 80 ou até 90, é muito provável que essas fotos te tragam uma pontinha de nostalgia. Olha estes frascos aqui. Não parecem simples embalagens de perfume, não é? Para mim, eles são verdadeiras máquinas do tempo. Eu lembro com uma nitidez incrível de olhar para a penteadeira da minha mãe e ver esses objetos curiosos decorando o espaço. Para mim e para meus irmãos, quando éramos crianças, esses frascos eram um verdadeiro mistério. Eles se destacavam completamente dos perfumes comuns, daquelas garrafinhas simples de vidro ou plástico. Pareciam peças nobres, caras, quase como brinquedos de adultos ou pequenos bibelôs de exposição. E a grande pergunta da nossa cabeça infantil era: por que um frasco de perfume que ninguém mais usa continua aqui, sendo limpo em toda a faxina, firme e forte na penteadeira? Você também tem essa lembrança na casa da sua mãe, da sua avó ou de uma tia? Hoje nós vamos entender a história fascinante por trás desses frascos esculpidos, os chamados frascos decorativos. Vamos descobrir por que a Avon resolveu transformar perfume em objeto de decoração, como isso virou uma febre mundial e por que essas peças viraram artigos de colecionador tão cobiçadas. Seja bem-vindo ao Design Memorável. Por aqui a gente desvenda os segredos por trás dos objetos que não apenas cumpriram uma função, mas ficaram gravados na nossa história. Antes de eu te contar a razão por trás desses formatos loucos, olha a variedade do que circulava pelas casas. Estima-se que existiram entre 300 a 1000 frascos diferentes, com formatos que variavam de carros, armas, charutos e botas para o público masculino, a pássaros, donzelas, animais e mini objetos de casa para o público feminino, além dos tematizados com datas comemorativas como o Natal. O frasco de perfume tinha dupla função. Uma era a função óbvia de armazenar a fragrância e a outra era ser decorativo, ocupando a função de um bibelô na penteadeira. Bibelô é um pequeno objeto decorativo, um enfeite ou uma bugiganga usados para adornar móveis. A palavra vem do francês bibelot. A dona Cecília, por exemplo, que por sinal é minha mãe, e consumia os produtos dos anos 70 e 80, lembra bem de como esses frascos eram cobiçados. Eu comprava porque eu não saía por aí comprar o perfume. Eu comprava sempre tudo da Avon. Comprava creme para as mãos, desodorantes para mim, para o meu marido. A gente encomendava várias coisas. E esses perfumes eu gostava. Achava bonito, gostava da fragrância e do formato deles. Na época tinha vários. E meu desejo era ter vários deles. Eu achava muito, muito bonito esses vidros diferentes assim. Outro ponto impressionante era a qualidade de fabricação. Diferente de hoje, onde quase tudo é plástico leve, aqueles frascos eram feitos para durar. A Avon fazia parceria com grandes vidraçarias americanas, como a famosa Wetton Glass, usando moldes de altíssima precisão. Além do vidro trabalhado encorpado, eles usavam detalhes em metais de verdade e em um material belíssimo e muito específico, a opalina. A opalina é aquele vidro leitoso, opaco, que parece uma porcelana acetinada, muito comum em tons de branco ou azul claro. Curiosidade histórica: a opalina clássica da época levava chumbo em sua composição para dar aquele efeito único. Por isso, hoje ela é considerada um material agressivo ao meio ambiente e não pode ser reciclada como o vidro comum, mas na época trazia um ar refinado e de puro luxo. Esses frascos são um capítulo incrível do design industrial e da cultura de consumo do século XX, feitos com tanta riqueza de detalhes e materiais de tão boa qualidade que duram até hoje, quase 40, 50 anos depois. Mas afinal, por que a Avon investiu tanto nisso? Aqui é onde a história ganha uma camada magnética para quem olha o mercado com a ótica do design e da estratégia de marca. A Avon não começou nos anos 60.
A trajetória da empresa vem lá de 1886, quando ainda se chamava California Perfume Company. Mas foi entre as décadas de 60 e 70 que ocorreu uma verdadeira revolução na gestão do produto e no design de embalagem. Eles aplicaram o que no design chamamos de inversão da proposta de valor. Na perfumaria tradicional, o produto principal é o líquido, a fragrância, enquanto o frasco cumpre uma função primariamente técnica, conter, proteger e dosar. A Avon subverteu essa lógica. A fragrância passou a ser quase um pretexto. A verdadeira entrega era o objeto esculpido. Sob o ponto de vista do design industrial e do branding, essa virada foi sustentada por 3 pilares estratégicos brilhantes. Primeiro, a transição da embalagem para objeto de decoração. Em vez de desenhar uma embalagem descartável destinada ao lixo após o uso, a equipe de criação pensou o frasco figurativo como um elemento de decoração. Com formas que mimetizavam veículos, donzelas, animais, pássaros e objetos antigos, o frasco ganhava uma função de prestígio dentro da casa. Ele não era projetado para ficar escondido dentro do armário do banheiro. Ele exigia exibição. O design foi pensado para ocupar a penteadeira, a estante da sala ou o barzinho da casa, transformando o produto de consumo em um objeto decorativo de destaque. Segundo, a semiótica da forma e a conquista do público masculino. Nas décadas de 60 e 70, vender produtos de autocuidado para o público masculino era um enorme desafio cultural. Como quebrar a resistência dos homens e convencê-los a adotar o uso diário de colônias? A resposta da Avon esteve na semiótica da forma. Em vez de frascos neutros e cilíndricos, a marca desenhou recipientes usando arquétipos do universo masculino da época, miniaturas de carros clássicos, trens, ferramentas, artigos esportivos e a icônica linha Wild Country, em forma de bota de cowboy. O design retirou a vaidade do centro do discurso e colocou a afinidade temática e o lúdico no lugar. O produto deixou de ser apenas um perfume para virar um troféu de mesa. O presente de Natal sem erro para pais, maridos e avós. Terceiro, o design orientado à recorrência. Como gerar compra recorrente em uma categoria onde o frasco costuma durar meses na prateleira? Criando o estímulo do colecionismo. Ao lançar linhas sazonais e edições comemorativas com grande frequência, o design ativava um gatilho comportamental poderoso, a percepção da coleção incompleta. O consumidor não comprava uma nova colônia apenas porque a anterior tinha acabado. Ele comprava porque precisava daquele novo formato para completar o conjunto na prateleira. No fim das contas, foi um encontro perfeito entre o design industrial, a engenharia de moldes e a psicologia do consumidor. Uma estratégia onde a embalagem nascia como recipiente, performava como objeto de decoração e se eternizava como artefato de cultura visual do século XX. E quando essa febre chegou ao Brasil? A Avon abriu a sua fábrica em São Paulo em 1958, focando primeiro nas vendas diretas e cosméticos tradicionais. Mas foi nos anos 70 que a matriz americana trouxe a febre dos formatos fantasia para o país. Clássicos da perfumaria nacional como Charisma, Toque de Amor, Sweet Honesty e Topazio ganharam edições comemorativas em frascos figurativos. O sucesso foi imediato. Quando o perfume acabava, a garrafa nunca ia para o lixo. Ela ganhava vida nova como enfeite na sala, na penteadeira ou no banheiro. É fascinante observar o ciclo de vida dos objetos na nossa cultura. O período principal de produção dos frascos decorativos e figurativos da Avon ocorreu entre meados da década de 60 e o início dos anos 2000, com seu auge de popularidade e criatividade nas décadas de 70 e 80. Nos anos 90, com a mudança das tendências de design, eles começaram a ser vistos como objetos datados, acumuladores de poeira ou até bregas. Nos anos 2000, a Avon encerrou gradualmente a produção em larga escala desse tipo de embalagem. Mas o tempo passa e o design é cíclico. O que era brega vira nostalgia.
e o que é nostalgia vire item de colecionador. Nos Estados Unidos, esse mercado explodiu tanto a partir dos anos 80 que surgiram associações e enciclopédias inteiras dedicadas a precificar e catalogar os frascos por ano e estado de conservação, como as famosas enciclopédias da Bud Hastings. Aqui no Brasil, embora o mercado de colecionismo de frascos não seja tão formalizado com catálogos impressos, existe uma comunidade apaixonada movimentando plataformas como Mercado Livre, Enjoei e grupos de antiguidades. O que torna esse objeto tão atraente ainda hoje são 4 fatores principais. Primeiro, design único. A criatividade de transformar um vidro de perfume em um caminhão de bombeiros ou em um cisne elegante. Número 2, nostalgia. A conexão imediata com a infância, em folhear os catálogos com a casa da mãe ou da avó. Número 3, edições limitadas. Frascos sazonais ou raros que hoje valem uma boa quantia se estiverem com a caixa original ou com as etiquetas intactas. Número 4, público cruzado. Um frasco em formato de trem antigo atrai tanto quem coleciona itens da Avon quanto quem é apaixonado por ferromodelismo e locomotivas. No fim das contas, o que começou como uma estratégia comercial brilhante para vender mais cosméticos acabou se transformando em um arquivo histórico do design e do comportamento humano. Esses frascos nos mostram como o design tem o poder de transformar um objeto simples do dia a dia em uma memória afetiva eterna. Então fica a minha dica, da próxima vez que estiver passando por uma feirinha de antiguidades, um brechó ou estiver ajudando algum parente a arrumar um sótão ou um armário, fique de olho. Quem sabe aquele frasquinho curioso no fundo da prateleira é um pedaço valioso da história da perfumaria. E agora eu quero muito saber de você. Você se lembra de algum desses frascos na sua infância? Qual modelo marcou história na penteadeira da sua família? E mais, se a Avon decidisse lançar uma linha especial com esses frascos figurativos novamente hoje, você compraria? Ou acha que esse charme combina mesmo com a nostalgia do passado? Me conta aqui nos comentários, vou adorar ler e responder as histórias de vocês. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que também vai gostar de saber dessa história e se inscrever no canal para mais conversas sobre design, história e memória. Um abraço e até o próximo vídeo.